Vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas, figueira e cobriram-os. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. E perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheiro deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o próprio nome. Ok, até aí tá bom. Vamos por pedaços aqui. Então, a primeira coisa importante aqui na referência é a maneira como Satanás inverte a história. Ou seja, o primeiro sofisma que a gente encontra no desenho bíblico está nessa introdução do capítulo 3. O que Satanás faz? Ele primeiro inverte a ordem de Deus para fazer a sua pergunta. Quer dizer, o que Deus falou? Bom, Deus deu uma ordem de não comer? Sim, Deus deu uma ordem de não comer. Só que o elemento que Deus disse para não comer, Satanás troca. Então o que Deus falou? Não é para comer nada? Ao juntar verdade e erro, portanto uma construção de um sofisma, o que ele provoca? A possibilidade de uma discussão. O que Eva deveria ter percebido ao momento em que alguém inverte a ordem de Deus? Se fosse de Deus, não inverteria a ordem. Portanto, se inverteu a ordem, não é de Deus, não procede de Deus. E se não procede de Deus, por que eu vou continuar o assunto? Ao contrário disso, o que Eva fala? Não, Deus autorizou comer de tudo, exceto dessa. Então, qual é a resposta de Eva? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis. Bom, Deus nunca disse para não tocar no fruto. O primeiro elemento interessante que aparece no texto é que quando eu me desligo de Deus e da sua vontade, eu já começo a produzir o mesmo efeito daquilo que Satanás fez, que é acrescentar coisas à verdade ou mudá-la. E Eva faz isso. Deus tinha dado a ordem lá atrás, no capítulo 2, dizendo que, no capítulo 1, na realidade, como referência, e no capítulo 2 aparece a cena repetida na descrição da criação do homem, mas da árvore da ciência do bem e do mal, verso 17 do capítulo 2, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Eva faz? Deus falou para não comer e também para não tocar. Por que Eva acrescenta o não tocar? Porque até então a serpente não está comendo. A serpente só está tocando. Ela está andando pela árvore e tocando os frutos, as folhas e tudo que está na árvore. E Eva acrescenta a regrinha dizendo: não pode nem tocar. Aí Satanás avança o termo. Qual é a proposta de Satanás? É mentira. Você não vai morrer. Como Eva apresentou o não tocar, ele tinha a primeira prova de que tocar não morre.
no próprio argumento que ela usou. E aí foi só dar sequência. Não só tocar não mata, como comer também não. E ele toca, e ele come, e não morre. Como que ele sabia que ele ia morrer? Oi? Como que ele sabia que ele Ele não recebeu ordem alguma, recebeu? E ela sabia o que era morrer? Oi? Ela sabia o que era morrer? Sim. Nunca tinha passado pela experiência, mas o conceito estava presente, o conceito se sabia. Eu tenho duas perguntas. Quem que deixou Satanás usar essa serpente? Com que Deus? deixou? Sim. Por uma razão muito simples. Qual é a acusação que está feita por Satanás contra Deus? Antes de existir Adão e Eva, quando Satanás ainda está no céu. A lei de Deus é tirana, a lei de Deus não tem sentido, e Deus obriga todo mundo a seguir. Quem não seguir a lei dele, ele exclui. Exemplo, ele poderia ter usado, Qualquer outra coisa. mas não Adão e Eva, por exemplo. Ele poderia Não. Qualquer outra coisa que não tivesse vontade. Vontade moral. Tá, e como a serpente era antes disso? A gente não tem descrição, não tem nenhuma descrição. Se você sair da Bíblia, sim. Tá? Se você for aos textos de Ellen White, você vai ter descrição dela no História da Redenção, no Patriarcas e Profetas. Então, as serpentes voavam, as serpentes não rastejavam, elas andavam pelas árvores. Tanto é que a maldição que a serpente recebe é sair de onde está, andando pelas árvores, para andar por onde? Rastejando com a barriga no chão. Para de voar e agora vai comer pó o resto dos dias da sua vida. Então, é uma mudança de estado que marca o registro do efeito colateral do pecado. Não teria nenhuma ligação, tipo, com a borboleta, por exemplo. Não. Foi aleatório pela serpente. Oi? Esse urso. Poderia ser qualquer outro. Então, sei lá, né? De qualquer forma, no meio das asas da borboleta tem uma lagarta. Mas assim, o desenho que a gente tem da serpente é esse. Se você perguntar para mim, eu vou te dizer o que eu acho que era a O serpente. que você acha? Tá? Vocês já viram os símbolos chineses? Mas não o dragão, esse dragão dos filmes, o dragão clássico chinês. Como é que é o dragão clássico chinês? Ele é uma serpente com asas. Inclusive os símbolos que você vê, que é aquela serpente, normalmente o pessoal faz de ouro, né? Uma serpente que fica aqui, eles penduram essa serpente como um exemplo de adoração e sinônimo de força, etc. Então, se você perguntar para mim o que era a serpente nessa época, eu particularmente acho que era algo muito parecido com aquilo. Até porque todos os símbolos que a gente tem na Bíblia para a serpente e para Satanás caminham por esse mesmo descritivo, o dragão. E não é o dragão dos tempos medievais, é o dragão antigo, que nós estamos falando de tempo bíblico. E a figura do dragão daquela época é a figura do dragão oriental, aquele dragão que é uma serpente com asas. Na mitologia egípcia, na mitologia grega, todas as inscrições são assim. E me chama a atenção porque ele é muito coerente com o desenho daquilo que o texto bíblico descreve da serpente no Gênesis. A forma como ela se comporta e a maldição que ela recebe. E eu não duvido nada de que até a serpente tivesse pés, como aquele dragão tem, da cultura mitológica oriental. Mas isso é só uma impressão minha. Tá? Por quê? Muitas das coisas que a gente tem simbólicas usadas na mitologia são representações que Satanás fez de coisas que ele conhecia. Não são frutos de uma imaginação fértil solta no vazio. Tem um dedinho ali, né? De quem conheceu elementos prévios. Então é bem interessante você observar isso. Né? Os elementos mitológicos não nascem do vazio. Patriarcas e Profetas, o História da Redenção, que descrevem a criação, você vai encontrar referências a isso. E que a serpente era um dos animais mais bonitos que tinha no Éden. E até hoje é, né? Se você olhar as cores, principalmente as serpentes que são venenosas, né? Que tem uma coloração mais forte, mais chamativa. Tem ligação às venenosas terem essa cor? Na verdade, isso tem a ver com a própria sobrevivência da estrutura, né? As mais chamativas são aquelas que atraem e aí dão o bote. Normalmente as serpentes venenosas, elas são menores. Então, aquilo lá está até ligado ao fenômeno sequencial da sua sobrevivência. Ela atrai a presa. Ela encanta, enfeitiça a presa, né? Com o seu brilho, com a sua cor. As serpentes que são de bote e sufocamento, elas são enormes e são feias. Não são bonitas. São mais opacas, até porque elas não precisam chamar a presa.
Elas vão e pegam a presa, dão o bote na presa e aí enrolam-se na presa e terminam o serviço. Então, mas aí são fenômenos do mundo natural, né? Bom, continuando isso aqui, a partir do momento que a serpente faz a proposta, Satanás faz a proposta para Eva de que não há morte implicada na árvore, e demonstra isso porque ele está na árvore, o que ele faz? Ele faz uma outra proposta, a de que não só não vai morrer, mas o motivo pelo qual Deus não quer que coma é porque Deus não quer concorrência. Deus não quer que ninguém seja igual a ele, que ninguém tenha o mesmo poder que ele tem. Então, como Deus não quer concorrência, ele inventou uma historinha para vocês dizendo: não coma dessa árvore, porque se comer dessa árvore, vocês vão se tornar iguais a ele. Aí sim cai a ficha. Ora, que Deus é esse? E aí Eva dá vazão a essa proposta. Dando vazão a essa proposta, qual é a referência que o texto faz? A mulher viu que a árvore era boa de se comer, afinal de contas era bonita, os frutos bonitos. Também viu que era agradável aos olhos, enchia a vista, dava vontade de comer, tomou do fruto e comeu, porque também era desejável para dar entendimento. Então ela atendia a todas as necessidades básicas. Era agradável aos olhos, era boa de se comer e tinha ainda um plus: você vai se tornar igual a Deus. Ela comeu e no momento seguinte a comer, qual é a sensação dela? Poder. Porque ela não morreu. E aí nessa sensação falsa de poder, ela vai até Adão e fala: tá aqui, eu comi e não aconteceu nada. Aí quando Adão vê toda a história, vê tudo o que aconteceu, na mente de Adão, toda a cena se passa. Ela não percebeu que ela foi enganada numa estrutura que ela mesma se meteu. E agora o que Deus vai fazer quando chegar? Vai matá-la e eu vou ficar sozinha. E aí ele começa a questionar qual vai ser a atitude de Deus frente à cena. E de novo, o mesmo erro de Eva. Em vez de procurar Deus para perguntar o que ia acontecer, ele toma uma decisão antes de Deus chegar e come do fruto. Como ele comeu do fruto, nesse exato momento a primeira manifestação do erro aparece. A glória de Deus e a presença de Deus que os cobria e os mantinha ingênuos, no sentido correto da palavra ingênuo, se sai. E a partir daí eles têm a primeira sensação de culpa. E a sensação de culpa faz perceber a nudez. E a hora que eles percebem a nudez, e percebem, só tem os dois ali. Não tem mais ninguém. Do que um está com vergonha do outro. A questão ali não é a vergonha de um contra o outro, é a vergonha da nudez, é a exposição que está ali. Pela primeira vez eles se sentem. Mas eles se viam nus ou não? Sim, mas a questão não é a nudez só. É a sensação que está atrás disso que eles não tinham. Quando você perde a ingenuidade, é igual você pensar os animais. Os animais sabem que estão nus? Não. São ingênuos. Eles não têm vontade moral, tudo bem, não dá para comparar. Mas de qualquer forma, assim, o contexto é esse. Quando você não tem um problema de natureza moral, a nudez não tem o menor nexo, enquanto discussão de culpabilidade ou vergonha. Mas quando o primeiro elemento moral aparece em cena como contraste, aí todas essas coisas passam a ter outro sentido. Nesse exato momento, o que os dois fazem? Vão remendar o processo. Pegam folhas de figueira e vão fazer roupa. E é a primeira consequência depois da sensação de culpa, que é eu tentar me livrar dela, pelos meus próprios mecanismos. Aí chegou a hora que Deus passaria pelo jardim e não tinha como evitar. Na viração do dia, todos os dias, no pôr do sol, Deus passava para cumprimentar os seus filhos, para conversar com eles e despedir deles e deixá-los para mais um dia. Quando Deus vem, procura pelos dois e não acha os dois, porque os dois saíram e se esconderam. E aí Deus começa aquela brincadeira de criança, né? De que está vendo a criança com todo o corpo de fora do esconderijo e tapado o rosto e não, achando que está escondido. E aí Deus brinca com esse processo no sentido de provocar a cena e pergunta: onde é que você está, Adão? E aí Adão responde: eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. Como assim? Não estou entendendo. Quem te falou que você está nu? Quem que te mostrou isso? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para não comer? E eu fico imaginando Adão passando isso pela cabeça, né? E aí o que ele responde? O óbvio. A desgraçada da mulher que o Senhor me deu do fruto e eu
comi. Portanto, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Ele culpou ela, né? Não. Não, por primeiro. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Portanto, de quem é a culpa? A culpa é sua. Eu coloquei o que quiser, né? Percebe? Adão devolve a culpa para Deus. É a primeira situação da manifestação do que Satanás fez. Do jeito que Satanás culpou Deus de tirania, Adão vai agora e culpa Deus de tirania também. O Senhor escolheu o mal, o Senhor fez mal, o Senhor provocou isso. Eu não tinha nada com a história, estava quieto no meu canto e a mulher que o Senhor me deu foi trazer do fruto para mim e eu comi. A culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher ou não tivesse me dado essa mulher, eu não estava com problema. Portanto, a culpa é de Deus. Nesse momento aí, já tinha outros mundos nesse momento? Ele já estava vendo essa palhaçada? A partir do momento em que o contexto acontece e Deus libera isso, poderiam ver. Não sei se a partir desse exato momento. Tá? Não tenho como te dizer isso porque não há texto para isso. Agora, os anjos, sim, esses estão vendo. Os anjos não tem dúvida, esses estão vendo a cena. E todo o céu parado para ver a cena, né? Porque uma coisa saiu do eixo. Que mais acontece aqui? Deus não discute com Adão esse processo, ele só fez a pergunta para Adão refletir sobre a pergunta, e aí Deus vira para a mulher. Ok, Adão que foi assim, então o que é isso que você fez? E a mulher responde, na mesma carona, na mesma toada de Adão, só que a mulher não culpa Deus, afinal de contas não dá, ela foi culpada por Adão de ter sido dada por Deus para fazer aquilo, então não dá para culpar Deus agora. O que ela faz? Ela culpa quem sobrou. A serpente me enganou e eu comi. Aí no final também é culpa da Deus, porque quem criou a serpente. Culpa indireta. No fenômeno seguinte, Deus não pergunta nada para a serpente. Afinal de contas, Deus já conhece a serpente. Sim, Deus já conhece Satanás. Satanás não está ali de graça, não está ali à toa. Deus já o conhece. Deus simplesmente vira para ele, para aquele que representa no caso, e agora delimita o efeito do pecado. Por que Deus não discute com a serpente? Primeiro, porque serpente não fala. Segundo, quem está por trás dela sabe o que está fazendo. Então Deus simplesmente retorna o resultado. A culpa gera castigo. A culpa tem consequência. Então, a resposta de Deus para a serpente é porque você fez isso, ou seja, enganou a mulher e a mulher deu fruto para Adão e ele comeu. Porque você fez isso, então, entre todos os animais, você agora é maldita. Mas coitada. Satanás, ele viu essa cena e... Sim. Sim, estava lá. achou que aconteceu o quê? Justamente isso? Na realidade, até agora, Satanás está fazendo festa. Mas não acha que às vezes não faz um pouco de sentido? Porque se Deus sabia já que tinha sido Satanás, logo, ele sabe, por que ele foi castigado o bichinho que era inocente no caso? O conceito que você tem de castigo, ele só faz sentido para quem? O conceito de castigo só faz sentido para quem? Para quem sabe o que está acontecendo. Para o animal não faz a menor diferença. Se ele voa ou se Será que ele... ela não percebeu que ela perdeu o desenho dela? Serpente não tem consciência da sua existência. Serpente é como uma máquina. Pois é, mas ela deve ter percebido, né? E de repente ela tava no chão e mudou tudo. Percepção. Minha vida, de novo. o que tá acontecendo? Percepção. Então, percepção não é algo do mundo da razão. Percepção é algo do mundo da consciência. Só tem percepção de algo aquele que tem consciência de que existe, ou seja, quem tem identidade. Só tem um ser em toda a criação que tem identidade. Quem é ele? O homem. A primeira consequência da indução de Satanás, ou atividade mediúnica de Satanás, é a gente atribuir à natureza elementos que são exclusivos de quem? Do homem. Quando Satanás toma posse da serpente, ele dá à serpente características humanas que ela nunca teve. E isso, no momento seguinte ao pecado, gera todo o modelo espiritualista moderno, de que você passa a dizer que Deus é a natureza. E é por isso que você vira para mim e fala, coitadinha. Não, coitadinha nada, ela é só um instrumento. Não há nenhuma diferença entre a serpente e esse celular. Tá? A única questão é que como os animais são vivos,
há um processo relacional de cuidado que é diferente de uma peça que eu construí. Tá? Porque ele me retorna, essa peça não. Ele responde ao meu estímulo, essa peça não. Mas o animal não tem a menor consciência de que existe. Ele não sabe quem ele é, ele não tem nenhum conhecimento da sua existência, ele só retorna em instinto aquilo que eu fiz. É instinto puro. É instinto puro. Okay? Então esse é o desenho. Por isso que a morte dos animais, em tese, não oferece nenhum tipo de estrutura contrária a Deus, porque aquilo é só uma instrumentalidade. A morte do ser humano, sim, porque eu estou matando alguém que tem vontade, que tem consciência da existência. Deus fez Mas por que Deus então pediu para Noé salvar todos os bichinhos? Assim? Tipo, não podia depois ele criar outros ali? Podia, mas tem a ver isso com outra questão. Não tem a ver com os animais em si. Tem a ver com uma série de coisas envolvidas na história. A primeira dessas coisas envolvidas na história é a interferência dos seres humanos da época na natureza, fazendo cruzamentos com animais, produzindo raças torpes, produzindo aberrações. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e ele escolhe quais animais vão entrar na arca. E na frente de toda a multidão que estava ao redor da arca, o que começa a acontecer? Os animais começam a chegar, de 2 em 2, 7 pares dos animais imundos, dos animais puros, um par dos animais imundos, e vem chegando tudo organizadinho, 2 em 2. E Noé vai recebendo todos aqueles animais e botando para dentro da arca. E eram todos de uma vez? Não Chirinho. foi igual no filme, não, né? Não, chirinho. Tudo de uma vez. Não sei se você está assistindo Noé, é uma coisa que a gente não sabe. Sim. Eles vêm aos poucos, primeiro vêm os mamíferos, depois vêm as aves, não foi assim, né? A organização e a estrutura pode até ter acontecido, mas eles vieram todos em sequência. Filinha montada e vem todo mundo chegando. Okay. Então, quando você tem essa estrutura, o que isso está demonstrando para quem vive na época? Espera lá, tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Ainda é tentativa de Deus de convencer as pessoas a serem salvas. Então não é só o fato de entrar os animais. Podia ser outro formato. Tem uma história Mas acontecendo, né? tem. Noé está pregando. Quando os animais vão chegando, o que Noé prega para aquele povo? Até a natureza sabe o que vai acontecer. E vocês, o que vão fazer? O pecado faz isso. O pecado faz isso. Ué, a gente não sabe o que é certo e errado hoje? Por que a gente faz o errado? Mas pensa assim, hoje a gente tem que ler para saber. Imagina se você vê que de repente todos os bichinhos aparecem, você não vai aparecer, eu ia na hora. Falei, pera, Tudo depende de quanto você está preso e atrelado ao pecado. Esse ia na hora ou não depende disso. Você ia na hora hoje com o conhecimento que você tem. Volta o não conhecimento e talvez a decisão não fosse eu ia na hora. Talvez a decisão fosse, essa história é mentira, isso nunca pode ter acontecido. Bom, desenho é esse. Posto isso aqui, obrigado, Guri. Posto isso aqui, para onde vai a história? Depois que Deus delimita a consequência para a serpente, que é o modelo de representação, agora Deus vira para Satanás. Aí o verso 15 já não tem mais a ver com a serpente, tem a ver com Satanás em si. E nesse verso 15, quando Deus apresenta a consequência para o efeito colateral do pecado na vida humana e no contato do ser humano com Satanás, Deus pontua algumas coisas. Primeiro, vou pôr inimizade entre ti e a mulher. entre ti quem? Então, volta ao verso 14, eu sei quem é. O verso 14 é entre a serpente e a mulher. Como eu sei que esse verso não tem nexo, ou seja, inimizade entre a cobra, o animal, e a mulher, não tem nexo eu dizer isso, então esse texto não é um texto de forma literal como o texto anterior. Ele adquire uma característica de metáfora. E aí na característica de metáfora o que aparece? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então, agora a gente começa a ter um desenho mais amplo da história. Bom, quem é a descendência de Satanás? E quem é o descendente da mulher? E o texto termina dizendo, o descendente da mulher, vai ferir a serpente na cabeça. E a serpente vai ferir o descendente da mulher no calcanhar.
A gente só consegue compreender esse texto de maneira completa à luz do que aparece lá na frente na Bíblia, que é o livro de Apocalipse, capítulo 12, que vai descrever outra vez essa cena, né? Com outro contexto, mas descreve a mesma cena. Capítulo 12, lá na frente, finzinho da Bíblia, essa história volta à cena com outro formato. O texto vai dizer assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Portanto, comecem a olhar os símbolos comuns. Lá em Gênesis eu tinha uma mulher, aqui tem uma mulher. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Lá no Gênesis eu tenho o descendente da mulher, aqui eu tenho a mulher grávida para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e sobre suas cabeças 7 diademas. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que quando desse à luz, lhe devorasse o seu filho. Então, a cena do dragão não tem em Gênesis, tampouco a das estrelas. Mas o conflito do dragão com o filho da mulher tem em Gênesis, na figura da serpente. Então, o conflito eu posso colocar como semelhante, mas o dragão não. Então, deixa o dragão aqui no dashboard aqui do canto, deixa as estrelas aqui também e ficamos com o conflito, que é o mesmo conflito entre a serpente e o filho da mulher, o descendente da mulher. O texto continua dizendo que quando o filho da mulher nasceu, então ela deu à luz um filho varão, que deveria reger as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. Portanto, aqui eu consigo identificar quem é o filho dessa mulher, aquele que foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. Só tem um filho possível para isso aqui. O filho possível para isso aqui é Jesus Cristo, que foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. A ascensão de Jesus e a retomada da soberania do universo outra vez. Mas o texto continua dizendo o seguinte: a mulher então fugiu para o deserto, lá tinha um lugar preparado para ela, e ali foi alimentada durante 1260 dias. Maravilha. Então meu problema agora é saber o seguinte: quem é essa mulher? Quem é esse dragão? O filho eu já sei, porque esse está auto-evidente no texto. E quem são as estrelas? E qual é a razão deste conflito? Felizmente, o verso 7 vai me descrever quem são os personagens, aí fica fácil de entender. Então ele diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar junto dos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Portanto, agora eu já tenho quem é o dragão e sei quem são as estrelas. A terça parte das estrelas do céu que o dragão arrastou após si são os anjos que saíram com ele na expulsão dele do céu. E o dragão é o próprio Satanás, a antiga serpente chamada Diabo. Portanto, agora eu sei. Eu tinha lá no Gênesis uma descrição de um conflito entre a mulher e a serpente. Aqui eu tenho um conflito entre a mulher e o dragão. Lá no Gênesis a serpente era Satanás. Aqui o dragão é a antiga serpente chamada Satanás. O conflito de lá é entre o dragão e o filho da mulher. Aqui o conflito é entre o dragão, entre a serpente e o filho da mulher. Aqui é entre o dragão e o filho da mulher. O filho da mulher é Jesus e o dragão é Satanás. Portanto, o conflito é entre Satanás e Jesus. Lá no Gênesis eu tinha a descendência da serpente. Aqui eu tenho aqueles que o dragão arrastou após si. Quem é a descendência do dragão? Os seus anjos. Quem é a descendência da serpente? Os seus anjos e aqueles que servem Satanás. Portanto, se eu voltar a Gênesis e substituir esses fenômenos, começa a ficar interessante o texto. Porém, inimizade entre Satanás e a mulher, entre Jesus e os descendentes de Satanás, seus anjos e os que lhe servem. Jesus vai ferir Satanás na cabeça e Satanás vai ferir Jesus no calcanhar. Só sobra uma pergunta: quem é a mulher? Eu sei que não pode ser Eva, porque quando Jesus nasceu, Eva não estava lá. Também sei que não pode ser Maria, porque a mulher fugiu para o deserto e ficou lá protegida durante 1260 dias, o que em profecia são anos, e Maria não viveu tudo isso.
Portanto, a mulher também não é literal. A mulher é um símbolo, assim como a serpente era um símbolo, assim como as estrelas eram um símbolo, assim como o dragão é um símbolo, a mulher também é um símbolo. E a pergunta é, símbolo do quê? O símbolo do quê está no verso inicial. Viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa cena é a cena do sonho de José. Se você olhar o sonho de José lá atrás, na época que José estava sendo cuidado de seu pai, com predileção em relação aos seus irmãos, ele teve alguns sonhos, e um desses sonhos ele relatou, o segundo desses sonhos, dizendo que ele viu a lua, o sol e 12 estrelas, e essas estrelas se inclinavam sobre, 11 estrelas, e essas estrelas se inclinavam sobre ele, que era a 12ª estrela. Quando eu vejo essa cena, quem eu estou vendo aqui? O povo de Israel, os filhos de Jacó, a quem o sonho de José aludia. Qual era o sonho de José? Eu estou vendo as estrelas, os meus irmãos, as tribos de Israel, o sol, e a lua, a minha mãe, se inclinando sobre mim, a 12ª estrela. Esse contexto que a gente vê aqui é exatamente o contexto da descrição do povo de Israel. Então, quem é a mulher? O povo de Deus. Então, qual é o conflito? Por inimizade entre Satanás e o povo de Deus. Entre os descendentes de Satanás e o filho do povo de Deus. Jesus é chamado na Bíblia de o filho de Davi, o filho do homem, aquele que nasce da casa de Israel, leão da tribo de Judá. Então Jesus nasce da linhagem de Israel. E a inimizade acontece entre aqueles que serviam Satanás e Cristo. E por isso matam Cristo. E é por isso que o vai dizer, a serpente fere o filho da mulher no calcanhar. E ele morreu. Porém, no terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte e Satanás. Pisou Satanás na cabeça. Encerrou a história. Então, Gênesis 3,15 é a primeira profecia da Bíblia, que aponta na direção da promessa de Deus de que morreria pelo ser humano, mas venceria com isso o pecado, que é o que está no restinho do capítulo 12. Diz assim: então ouvi uma grande voz que dizia, verso 10 do capítulo 12, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram, de que jeito? Pelo sangue do Cordeiro, feriu no calcanhar, e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte, pelo contrário, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais, porém ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o desenho do resto do texto é a demonstração do que vai acontecer. Como Satanás não conseguiu vencer Jesus, Jesus ressuscitou e voltou para o céu, Satanás agora não tem mais nada com o céu. E ele está restrito e preso à terra. E aí, com a ira e sabendo que tem pouco tempo, o que ele passa a fazer? Usar todas as suas forças para, na medida do possível, retirar todos aqueles que sirvam a Deus da face da terra. Por isso é que ele vai perseguir a mulher. Então, o dragão, quando se viu lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera a luz ao filho. Ou seja, foi perseguir o povo de Deus, já que não conseguiu vencer Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde foi sustentada por tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. É o período medieval, enquanto o povo de Deus é perseguido e durante 1260 dias é protegido por Deus para não ser exterminado por aqueles que servem Satanás. As perseguições do período medieval. Termina os 1260 dias, o bispado romano é preso, a mulher volta a ter liberdade outra vez e o evangelho cresce de novo. Satanás, não satisfeito, vai perseguir quem? Como não conseguiu destruir a mulher, verso 17, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? Contra o restante da sua descendência, o remanescente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, depois dos 1260 anos, ou seja, de 1798 para frente, depois da queda do absolutismo europeu, Satanás vai lutar contra aqueles que sobraram. Os que ele não conseguiu matar na perseguição, agora ele vai lutar contra eles. E ele os identifica. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui encerra a profecia de Gênesis 3,15. O desenho da profecia de Gênesis 3,15. Posto isso, a gente encerra o primeiro bloco de Gênesis 3. O segundo bloco, anota aí que a gente parou no verso 15, vai do verso 16 até o final.
Tem profecias, né, no Velho Testamento que apontavam a vinda do Messias, o ungido de Deus, que regeria as nações com 7 ferros. É uma repetição das profecias messiânicas do Velho Testamento. É só isso. É aquele que tem o poder de decidir sobre a justiça, sobre o futuro da humanidade, sobre a maneira como as coisas serão julgadas e desenhadas para a resolução do problema do pecado. Então ele é descrito como um rei com esse cetro de ferro, aquele que rege com justiça o mundo. É Jesus reassumindo o seu poder.